Fala fera retado, fala fera retada. Hoje nós vamos resolver 3 questões de cinemática que caíram no Enem de nível fácil. Se liga, se você quer mandar bem no Enem, resolva questões do Enem. E é isso que nós vamos fazer no canal Física Retada de hoje até a prova do Enem. Nós vamos resolver questões que já apareceram na prova do Enem, dos mais diversos temas e dos mais diversos níveis. Nível fácil, nível médio e nível difícil. Então você precisa se inscrever no nosso canal e já cai metendo aí o dedo no like para que você possa ajudar o nosso projeto a atingir cada vez mais pessoas. Então vamos lá? Vem comigo. Primeira questão, 3 questões, nível fácil, cinemática no Enem. Vamos lá. Enem PPL 2013. Antes das lombadas eletrônicas, eram pintadas faixas nas ruas para controle da velocidade dos automóveis. A velocidade era estimada com o uso de binóculos e cronômetros. O policial utilizava a relação entre a distância percorrida e o tempo gasto para determinar a velocidade de um veículo. Cronometrava-se o tempo que um veículo levava para percorrer a distância entre 2 faixas fixas, cuja distância era conhecida. A lombada eletrônica é um sistema muito preciso, porque a tecnologia elimina erros do operador. A distância entre os sensores é de 2 metros e o tempo é medido por um circuito eletrônico. O tempo mínimo em segundos que o motorista deve gastar para passar pela lombada eletrônica, cujo limite é de 40 km por hora, sem receber uma multa, é de... Presta atenção, fera. Ele fala que a distância entre dois sensores é de 2 metros, beleza? E ele pergunta o tempo mínimo em segundos que o motorista deve gastar para passar pela lombada eletrônica, cujo limite é de 40 km por hora. Então, se ele quer o tempo mínimo, você vai pegar a velocidade limite. Mas fica atento, a nossa resposta está em segundos e a velocidade foi dada em quilômetros por hora. Então, vem comigo. Olha só, tá vendo? Quais são os dados da nossa questão? Se liga, fera. Ele fornece a velocidade limite, que seria uma velocidade de 40 km por hora, e a distância entre os 2 sensores é uma distância de 2 metros, beleza? E ele pergunta o tempo mínimo. Fera, uma das relações mais importantes da cinemática, que já caíram na prova do Enem, é a relação da distância em função do tempo para o movimento uniforme. Seria essa relação aqui, ó. D igual a velocidade vezes o tempo. Beleza? Essa equação, essa relação muito importante do movimento uniforme. Distância, ou ΔS, igual a velocidade vezes o tempo. Lembrando que essa velocidade é uma velocidade de módulo constante. Como ele fala que a velocidade limite é de 40 km por hora, dá para você entender que durante esses 2 metros a velocidade se manteve constante. Tranquilo? Então nós temos a distância, nós temos a velocidade e a pergunta da questão é o tempo. Mas para isso, nós precisamos transformar essa velocidade para metros por segundo. Tá vendo? Como eu faço para transformar de quilômetros por hora para metros por segundo? Fera, para você passar de quilômetros por hora para metros por segundo, basta você dividir por 3,6. Tá vendo? Por que 3,6? Porque 1 km por hora corresponde a 1 sobre 3,6 metros por segundo. Então, quando você divide 40 por 3,6, automaticamente você já achou a sua resposta em metros por segundo. E muito cuidado, fera. Você não precisa resolver essa conta. Essa não é a pergunta.
deixa para fazer conta na hora de você achar a resposta da sua pergunta. O que você pode fazer aqui é ajeitar as suas contas, né? É você deixar essa relação de uma forma mais agradável. O que é que você pode fazer aqui? Para eliminar essa vírgula aqui embaixo, eu posso colocar um zero em cima, né? Então, teria a mesma coisa que 400 sobre 36 metros por segundo. E aí você pode simplificar a sua conta. Eu posso dividir por 4 em cima e eu posso dividir por 4 embaixo. Se eu pego 400 e divido por 4, aqui nós ficamos com 100. Se eu pego 36 e divido por 4, aqui nós ficamos com 9. Ou seja, 40 sobre 3,6 é a mesma coisa que 400 sobre 36, que é a mesma coisa que 100 sobre 9. O quê? Metros por segundo. Então, nossa velocidade está em metros por segundo, a nossa distância está em metros, e agora sim, nós podemos achar o nosso tempo em segundos. Usando qual relação? D igual a V vezes T, já que a nossa velocidade permanece constante. A distância, 2 metros. A nossa velocidade, 100 sobre 9 metros por segundo. E o tempo é a nossa pergunta. Tranquilo? O 9 que divide sobe multiplicando. O 100 que multiplica desce dividindo. Conclusão, o nosso tempo t seria igual a 9 vezes 2, isso me dá 18, dividido por 100. Ou seja, o tempo gasto em segundo seria de 0,18. Tranquilo? Ou seja, se você retorna lá para a nossa questão, a alternativa correta aqui seria a alternativa C, de com certeza você vai detonar na prova do Enem. Já se inscreve no nosso canal e deixa seu like. Vamos lá para a nossa segunda questão. Enem Libras 2017. No Brasil, a quantidade de mortes decorrentes de acidentes por excesso de velocidade já é tratada como uma epidemia. Uma forma de profilaxia é a instalação de aparelhos que medem a velocidade dos automóveis e registram, por meio de fotografias, os veículos que trafegam acima do limite de velocidade permitido. O princípio de funcionamento desses aparelhos consiste na instalação de 2 sensores no solo, de forma a registrar os instantes em que o veículo passa e, em caso de excesso de velocidade, fotografar o veículo quando ele passar sobre uma marca no solo após o segundo sensor. Considere que o dispositivo representado na figura esteja instalado em uma via com velocidade máxima permitida de 60 km por hora. No caso de um automóvel que trafega na velocidade máxima permitida, o tempo em milissegundos medido pelo dispositivo é... Fera, muito cuidado mais uma vez, uma questão com o mesmo tema da questão anterior, falando sobre lombada eletrônica. Se liga que ele fala que, em caso de excesso de velocidade, a lombada fotografa o veículo quando ele passar após o segundo sensor. Tranquilo? Ele fala que a velocidade máxima permitida é uma velocidade de 60 km por hora. E se liga, ele quer o tempo em milissegundos. Fera, mili é um prefixo decimal. E esse prefixo decimal mili, ele corresponde a 10 elevado a menos 3. E, mais uma vez, o nosso tempo é pedido em segundo. A nossa velocidade está em quilômetros por hora, mas a nossa resposta ela vem em segundo. Então, se liga. Primeiro detalhe dessa questão. O que nós precisamos pegar dessa figura é a distância entre os 2 sensores, ou seja, a distância percorrida pelo carro entre os 2 sensores é uma distância de 0,50 metro. Essa distância de 0,75 metro não serve para absolutamente nada. Então, vem comigo aqui. Olha só. Taveira, quais foram os dados da nossa questão?
Mais uma vez, a velocidade máxima é fornecida na questão. Nesse caso, seria uma velocidade máxima de 60 km por hora e a distância entre os dois sensores, o sensor 1 e o sensor 2, é uma distância de 0,50 metro. E a pergunta da questão é o tempo em milissegundos. Fera, nós precisamos mais uma vez transformar essa velocidade de quilômetros por hora para metros por segundo. E como eu já falei para você, para transformar de quilômetros por hora para metros por segundo, basta você dividir por 3,6. E repito, você não precisa se preocupar com essa conta. Essa não é a pergunta. 60 km por hora é a mesma coisa que 60 sobre 3,6 metros por segundo. O que você pode fazer com essa relação é torná-la mais agradável. Como é que eu faço isso? Ora, para eliminar essa vírgula, eu posso colocar um zero em cima e eliminar a vírgula de baixo. Ou seja, 60 sobre 3,6 metros por segundo é a mesma coisa que 600 sobre 36 metros por segundo. E nós podemos simplificar essa relação. Se eu dividir por 12 em cima, 600 dividido por 12, isso me dá 50. Se eu dividir por 12 embaixo, 36 dividido por 12, isso me dá 3. Conclusão, 60 sobre 3,6 é a mesma coisa que 600 sobre 36, que é a mesma coisa que 50 sobre 3 metros por segundo. E aí, como a nossa velocidade permanece constante, nós podemos usar a relação D igual a V vezes T, onde a nossa distância entre os dois sensores é uma distância de 0,50 metro, a nossa velocidade 50 sobre 3 metros por segundo e o tempo é a nossa pergunta. O 50 que está multiplicando desce dividindo. O 3 que divide sobe multiplicando. Conclusão, o nosso tempo t seria igual a 0,5 vezes 3 dividido por 50. Tranquilo? Se você prestar atenção, dá para você simplificar aqui. Você pode eliminar essa vírgula de cima e acrescentar um zero embaixo. Ou seja, nós teríamos 5 vezes 3 dividido por 500. Se você simplifica mais uma vez, eu divido por 5 em cima, fica 1. Eu divido por 5 embaixo, fica 100. Mas tá vendo? 100 é a mesma coisa que 10 ao quadrado. Então, eu teria 3 sobre 10 ao quadrado, que seria a mesma coisa que 3. Se eu pego essa base 10 e subo com ela, você troca o sinal do expoente. Então, teríamos como resposta 3 vezes 10 a menos 2 segundo. Mas lembra, a questão que é a resposta em milissegundos. E o prefixo mili corresponde à base 10 elevado a menos 3. Ou seja, se eu quero colocar o menos 3 aqui no expoente, eu ando com a vírgula uma casa para a direita e diminuo 1 aqui no expoente. Tranquilo? Ou seja, a nossa resposta seria 30, já que eu andei com a vírgula para a direita, vezes 10 elevado a menos 3 segundo, que seria a mesma coisa que 30 milissegundo, já que o prefixo 10 a menos 3 é o prefixo mili. Tranquilo? E aí, se você retorna lá para a nossa questão, a alternativa correta seria a alternativa C. O tempo em milissegundos seria igual a 30. Letra C, de com certeza você vai detonar na prova do Enem. Vamos lá então para a nossa terceira e última questão de hoje, nível fácil, cinemática. Vem comigo. Enem 2012. Uma empresa de transportes precisa efetuar a entrega de uma encomenda o mais breve possível. Para tanto, a equipe de logística analisa o trajeto desde a empresa até o local da entrega. Ela verifica que o trajeto
apresenta dois trechos de distâncias diferentes e velocidades máximas permitidas diferentes. No primeiro trecho, a velocidade máxima permitida é de 80 km por hora e a distância a ser percorrida é de 80 km. No segundo trecho, cujo comprimento vale 60 km, a velocidade máxima permitida é 120 km por hora. Supondo que as condições de trânsito sejam favoráveis para que o veículo da empresa ande continuamente na velocidade máxima permitida, qual será o tempo necessário em horas para a realização da entrega? Então, fera, perceba que a questão pede que você considere a velocidade máxima permitida tanto no primeiro trecho como no segundo trecho. Perceba que a unidade de velocidade está em quilômetros por hora e a unidade de distância está em quilômetros. Ou seja, o nosso tempo já será dado em horas. Então, vem comigo. Nessa questão, nós vamos dividir em duas partes. O primeiro trecho, onde ele fala que a velocidade máxima permitida é uma velocidade máxima de 80 km por hora e a distância percorrida no primeiro trecho é uma distância de 80 km. E o segundo trecho, onde ele fala que a velocidade máxima permitida é uma velocidade de 120 km por hora e a distância percorrida no segundo trecho seria uma distância de 60 km. Tá vendo? Se a velocidade é considerada constante, qual relação nós vamos usar aqui? Fera, nós vamos continuar usando a mesma relação. D igual a V vezes T. Nesse caso, no primeiro trecho, eu vou chamar D1 igual a V1 vezes T1. A distância percorrida no primeiro trecho, 80 km. A velocidade máxima permitida no primeiro trecho, 80 km por hora. E nós queremos o tempo T1. Ora, fera, eu posso simplificar 80 por 80 e o tempo gasto no primeiro trecho seria um tempo de 1 hora. Então, o tempo gasto no primeiro trecho seria o tempo de 1 hora. Para o segundo trecho, vamos fazer a mesma coisa. D2 igual a V2 vezes T2. A distância percorrida no segundo trecho, 60 km. A velocidade máxima permitida no segundo trecho, 120 km por hora. E nós queremos calcular o tempo gasto no segundo trecho. Esse 120 que multiplica, ele passa para o outro lado, dividindo. Tranquilo, fera? E aí, se você faz a simplificação, eu divido por 60 em cima, fico com 1. Eu divido por 60 embaixo, fico com 2. Conclusão, 1 sobre 2 me daria um tempo T2 igual a 0,5 hora. Mas, fera, a questão quer que você calcule o tempo total, o tempo gasto no primeiro trecho, mais o tempo gasto no segundo trecho. Com isso, o nosso tempo total seria 1 hora, que ele gastou no primeiro trecho, mais 0,5 hora, que ele gastou no segundo trecho, dando um total de 1,5 hora, ou 1 hora e meia. E aí, se você retorna lá para a nossa questão, a alternativa correta, mais uma vez, seria a alternativa C. Com certeza, você vai detonar na prova do Enem. Se você gostou da nossa iniciativa, inscreva-se no nosso canal, deixe o seu like e não esqueça, de segunda a sexta-feira, o canal Física Retada vai resolver questões do Enem para você. Vamos juntos em busca do seu sucesso. Até a próxima. Valeu!